Cumprimento a todos com a paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez, nós estamos aqui para trazer mais uma palavra de ensino e dar continuidade à primeira parte sobre as duas testemunhas, né? Que é aquela polêmica, aquela discussão entre quem é as duas testemunhas, que muitos dizem que é Moisés, Elias, né? E eu coloquei na primeira parte aí, dizendo que não é Moisés, que não é Enoque, porque Enoque já está num corpo glorificado, transformado, irmão. Ele subiu ao céu, Deus translador, ele está num corpo transformado, glorificado. Jamais Deus vai enviar Enoque novamente para passar pela morte, porque em Hebreus 11, versículo 5, né, o escritor Hebreu vai dizendo que Enoque foi transladado para não ver a morte. Então, jamais Deus vai mandar Enoque passar pela morte, se Deus já levou para não passar pela morte. Então é um absurdo algumas pessoas dizerem que é Enoque, né? Então eu coloquei também na primeira parte que não é Moisés, né? Não é Moisés, porque se Moisés tivesse morrido, ele tinha que permanecer no seio de Abraão. Então jamais Moisés iria aparecer, irmãos, no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17, 1 a seguir. Se Moisés apareceu no Monte da Transfiguração, é porque ele não estava no seio de Abraão. Alguns dizem, não, ali foi apenas uma visão que Deus deu. Irmão, ali foi um caso literal, foi algo literal que aconteceu ali. Elias e Moisés apareceram, não foi uma visão coisa nenhuma. Muitos colocam essa coisa, é uma visão, cada um tem só Jesus na causa, né? Então, irmãos, não é Moisés uma das duas testemunhas, porque Moisés não poderia sair do Monte da Transfiguração. Então eu coloquei na primeira parte, né, que lá em 1 Samuel 28, todo o capítulo 28, que fala da feiticeira de Endor, mas especificamente o versículo 14, né, que Saul já estava afastado de Deus, não tinha mais a presença de Deus. Então onde que ele foi buscar uma feiticeira para se consultar, ele não foi buscar Deus, ele não se arrependeu, entende? Mas Saul, em vez de se humilhar, buscar arrependimento mesmo, talvez Deus daria um pouco de crédito para ele, mas ele foi rebelde, desobediente, desobedeceu a Deus. Mas ele foi consultar espíritos, demônios, né? Eu quero falar com Samuel. Aí você observa lá o final do versículo 14 do 1 Samuel 28, que a Bíblia vai dizer que entendeu Saul que era Samuel, entendeu na mente dele que ele entendeu que era Samuel, mas não era Samuel, né? A feiticeira, possessa por demônios, vai dizer, eu vejo um subindo envolto num pano. Claro que não era Samuel, era um demônio disfarçado, se parecendo com Samuel, porque Samuel estava no seio de Abraão, do seio de Abraão não poderia sair. É tanto que lá que eu também falei, lá em Lucas capítulo 16, lá pelo versículo de número 29 a seguir, né? Em que Lázaro foi levado ao seio de Abraão e o rico foi para o lugar de tormento. E o rico ergueu os olhos e disse, pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo na água e venha aqui refrescar a minha língua, que estou em tormento, né? Até que Abraão vai dizer o quê? Quem está aí não pode passar para cá e daqui não pode passar para ali. Então manda alguém lá na terra avisar os meus familiares para que eles não venham parar neste lugar aqui onde eu estou. E Abraão vai dizer, não, lá tem Moisés e tem os profetas. O que Abraão está dizendo era o seguinte, diz, olha, para sair daqui só com ressurreição. Sem ressurreição, não pode sair daqui. Então, para sair do seio de Abraão, era só com ressurreição. Se Moisés tivesse ficado no seio de Abraão, ele não poderia sair de jeito nenhum, entende? Ele apareceu por quê? Porque ele não estava no seio de Abraão, né? Deus o tomou para si. Lá em Deuteronômio, como eu falei, é Deuteronômio 34, que fala, Moisés morreu. Ele morreu naquele momento ali, literal, sim, ele morreu ali. É como ele foi no seio de Abraão fazer uma visita, mas Deus não permitiu que ali ele ficasse, né? E Deus tomou para si. Entende, irmão? Então aqui, vamos dar essa pequena continuidade, aqui em Apocalipse capítulo número 11, versículo 3 a seguir. Enviarei minhas duas testemunhas vestidas em sacos e profetizarão por 1260 dias, né? Então aqui, irmãos,
1260 dias. Então, observe bem aqui que aqui vai dar 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Então, esse período aqui é o período que 1260 dias, entende? 1260 dias é esse período aqui, é o último. As duas testemunhas do Apocalipse, elas vão estar atuando nesse último período aqui. Quando desce a metade aqui, aonde que aqui as regiões celestes, né? Então deixa eu colocar aqui as regiões celestes, né? Regiões celestes. A região celeste de onde o querubim ungido foi expulso do céu dos céus, do Éden original de Deus, que é abaixo do Monte Sião. Ele foi expulso para aqui, para as regiões celestes. Então, quando der a metade da grande tribulação, que é um período, né? Um período aqui de 7 anos, né? Um período aqui de 7 anos. É este período aqui, 7 anos, 3 anos mais. Então, quando der a metade aqui, Satanás, ele vai ser expulso da região celeste. Ele era querubim ungido na eternidade no jardim do Éden original. Mas como ele foi expulso, ele veio para onde? Para a região celeste. Quando der a metade, o arcanjo Miguel vai expulsar ele quando der essa metade aqui. E ele vai vir na terra, vai se incorporar no Leviatã, um grande monstro marinho, um dragão, né? Então aqui começa o período negro da grande tribulação, e as duas testemunhas, eles vêm para esse período. Por quê? Porque este período aqui, irmãos, 3 anos e meio começo, é o período em que os anjos estarão o quê? Estarão pregando, anunciando o evangelho do reino. Por quê? Porque após este período de 7 anos e mais aqui, o período que é o Armagedon, este período aqui, né? Este período aqui que é o Armagedon, né? É o Armagedon aqui, este período é o Armagedon. Então, quando der o final aqui dessa guerra do Armagedon, entende? Porque aqui o próprio Jesus vai guerrear aqui com o anticristo e o falso profeta, entende? Que Jesus vai vencer. Entendo bem uma coisa, já quero deixar dito uma coisa. Este período aqui, no final da grande tribulação, que é o período mais negro da história, né? Então aqui Jesus vem em glória, depois, ainda não nesta aula, mas eu vou falar depois sobre isso, sobre a vinda de Jesus em glória. Então, quando Jesus vem em glória, né, ele vai batalhar contra o anticristo e vai colocar o anticristo e o falso profeta no inferno. Então, aqui, Jesus vem aqui no Armagedon, né, batalhar contra o anticristo. Só que depois do milênio, porque no final aqui, Satanás que está incorporado aqui, né? Satanás, ele vai estar incorporado, né? Satanás, ele vai estar incorporado aqui no Leviatã, né? Ele vai estar incorporado aqui, Satanás vai se incorporar no Leviatã, né? Então aqui, quando der o final aqui, Satanás que está no Leviatã, ele vai ser lançado aonde? Ele vai ser lançado no abismo. Ele vai ser lançado no abismo, né? Ele vai ser lançado no abismo, aqui. Então, quando ele for lançado no abismo, é esse final aqui, entende? É esse final. Então, ele vai ser solto depois do milênio. Ele vai ser solto só por um pouquinho de tempo, né? Por alguns dias, né? Então, aqui, Jesus, ele batalha contra o anticristo aqui. Mas no final do milênio, Jesus vai pelejar contra o próprio demônio, o próprio Satanás. Que aqui o Satanás não vai estar incorporado em mais ninguém, é ele próprio, ele sozinho. Entende? Mas Jesus vai dar ordem ao anjo e vai prender, né, Satanás para toda a eternidade no inferno. Entende? Então aqui, irmãos, note bem uma coisa, que
Então aqui neste período as duas testemunhas, elas vão estar profetizando, né? Aqui, como eu falei, vou repetir, os anjos vão estar pregando nesses 3 primeiros anos e meio aqui, e as duas testemunhas aqui. Os anjos vão estar pregando aqui neste período, neste período aqui, né? Os anjos vão estar pregando para quem? Para os gentios, né? Os gentios. Eles vão estar pregando para quem? Para os gentios nesse espaço aqui. E nesse espaço aqui, as duas testemunhas, elas vão estar pregando para quem? Elas vão estar pregando para quem? Para Israel. Para Israel neste período aqui. As duas testemunhas vão estar pregando para Israel aqui. Entende? Por quê, irmãos? Porque aqui, irmãos, entendo bem uma coisa? Que aqui, que é os 3 anos e meio, né? Os 3 anos e meio mais 3 anos e meio, entende? Porque aqui neste primeiro período aqui, o anticristo vai se apresentar, se manifestar como Messias, o amigo, o falso amigo, a falsa paz, a falsa aliança, vai ser nesse período. Israel vai fazer aliança com ele neste primeiro período, achando que é o Messias. Porque ele vem com bondade, ele vem como um cordeirinho, ele vem agradando, ele vem confirmando que é judeu, ele vem confirmando que é sangue judeu corre nele, ele vem confirmando, dizendo, não, eu sou autêntico, eu sou judeu, né? E eu vou construir o templo. Só que este templo aqui que ele vai fazer, vai levantar neste período aqui, é o falso templo, não é o templo ungido. Aqui, este templo aqui não será ungido de forma alguma. O que vai ser ungido vai ser o templo do milênio, a entrada aqui, na entrada do milênio, né? Aqui nessa entrada, aqui no milênio, Jesus vai construir, levantar o templo do milênio. Esse é ungido, mas esse templo aqui não será ungido. O anticristo vai estar enganando, entende? O anticristo vai estar mentindo o tempo todo. Então, irmãos, por que Deus está enviando as duas testemunhas aqui nesse último período? Por quê? Porque Deus está mandando as duas testemunhas para dizer para Israel que o Messias já veio. O Messias já tinha nascido na terra, teve o seu ministério, que foi morto na cruz, em que eles colocaram Jesus no Calvário. Que os próprios judeus colocaram Jesus naquela cruz. Então Deus está enviando as duas testemunhas para abrir os olhos dos judeus nesse período aqui, dizendo, olha, vocês não se enganem, este homem que está aí não é o Messias, este é o anticristo, isso é o que está escrito aí na Bíblia, na palavra de Deus. Vocês dizem que tem Bíblia, vocês dizem que creem em Deus, mas vocês não estão lendo as Escrituras como devia ler. Por quê? Porque a função das duas testemunhas é abrir os olhos dos judeus. Tem apenas abrir os olhos, enquanto neste período o anticristo mentiu o tempo todo, e quando chegou aqui que o anticristo mostrou as caras, o anticristo se revelou realmente quem ele é de verdade, aí entra o que? A decepção dos judeus. Os judeus entram neste período aqui decepcionados, desacreditados, mas ninguém, não acreditamos. Não, nem que outro homem surgir e dizer que ninguém vai acreditar, porque eles vão estar decepcionados, mas com ele mesmo, porque eles mesmos creram algo que não é. O anticristo mentiu o tempo todo. Então agora eles perderam, parece, a esperança. Então a função dessas duas testemunhas é apenas despertar os judeus e fazer eles crer no que já aconteceu lá atrás no passado, que o Messias já tinha vindo, que eles não creram. Então a função das duas testemunhas simplesmente é essa, irmão. Entende? Então é colocar a verdade na mente dos judeus. Então as duas testemunhas vão estar pregando aqui e vão estar dizendo, olha, o Messias está para voltar.
Esse aí não é o Messias. Então falta só 3 anos e meio. As duas testemunhas pregando aqui, é só 3 anos e meio que falta, irmão. Para quê? Para a batalha do Armagedon, a entrada do milênio. Entende? Porque se nós observarmos aqui, capítulo 12, versículo de número 12, diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, mas ai dos moradores da terra e do mar, porque Satanás foi lançado até vós, tendo grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Aqui, ele tem pouco tempo ontem, pouco tempo, os 3 anos e meio, esses 3 anos e meio último aqui, da grande tribulação. Satanás vai ser lançado das regiões celestes aqui nessa metade, então ele tem pouco tempo, por isso vai ser o período mais negro da história. Nunca se viu algo parecido desde o princípio da humanidade até este período, ao dar início, nunca se viu nada parecido em termos de guerras, em termos de tsunamis, em termos de catástrofes, terremotos, doenças, pragas terríveis. É o que vai acontecer a humanidade nunca viu coisa igual, e ela vai ver aqui neste período, Se nós for observar aqui em Jeremias capítulo de número 30, Depois você pode ler na sua casa o capítulo 30 de Jeremias, do versículo 4, até o versículo de número 7, principalmente o versículo 7 que eu quero ler, vai dizer assim, ai, porque este é o grande dia, e não há outro semelhante a ele, é tempo de grande tribulação para Jacó, mas ele será salvo dela. Então, aqui há um período de grande ira, de grande tormento, tribulação. Claro que depois Israel será salvo, aqueles que crê no Messias, todo Israel será salvo, Então aqui esse período será grande e terrível. Por quê? Porque o próprio Satanás incorporado no Leviatã vai dar poder a quem? Vai dar poder ao anticristo, que vai trabalhar aqui. Ele vai começar bonzinho aqui, mas daqui para cá, acabou a bondade, acabou a paz. Então daqui para cá, os 3 anos e meio vai ser terrível, porque o Satanás que está incorporado no Leviatã vai dar autoridade e poder para o anticristo. Aí ele vai se revelar. Aqui acaba a aliança, como está lá em Daniel capítulo 9, irmão. Do versículo 24 ao 27, a aliança vai ser rompida, a aliança vai ser cortada, vai ser desfeita. Aqui o anticristo se revela e começa a grande perseguição, não que aqui não esteja, mas aqui vai ser o pior, vai acontecer aqui. As catástrofes pior vai ser neste período aqui, entende? Então as duas testemunhas vêm para abrir os olhos dos judeus, vai abrir os olhos dos judeus. Então as duas testemunhas vão estar o quê? Pregando aqui neste período aqui. Vamos voltar lá para Apocalipse, Apocalipse capítulo de número 11 novamente, Então, versículo número 4, capítulo 11, e essas são as duas oliveiras e os 2 candeeiros, as 2 oliveiras e 2 candeeiros que estão diante do Deus de toda a terra. E se alguém tentar lhe fazer mal, sairá fogo da sua boca, e este devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser causar algum dano, é necessário que assim seja morto. Versículo 6. Elas têm poder para fechar os céus, para que não chova durante os seus dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e tem poder para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem, E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles, e vencerá e os matará. Então neste período aqui, as 2 testemunhas vão estar pregando, e sinais vão estar acontecendo, prodígios, milagres.
vão estar acontecendo. Então, como eu já disse, vou repetir, irmão, que alguns dizem que Enoque não é Enoque, alguns dizem que é Moisés, não será Moisés, não será Moisés, as duas testemunhas, porque Deus não é Deus de confusão, irmão, Deus não é Deus de confusão. Aí, nesse período aqui, ele diz, não, é Moisés, porque as duas testemunhas, como eu li aqui no versículo 6 do capítulo 11 do Apocalipse, uma das duas testemunhas vai transformar água em sangue. Foi Moisés que fez isso no seu ministério. Moisés transformou água em sangue. Então as duas testemunhas é Moisés, porque uma das duas testemunhas vem fazendo o mesmo milagre. Então é a pessoa de Moisés, não tem outro. Aí outro diz, não, é Elias também, porque uma das duas testemunhas vai encerrar o céu, fechar os céus, dizendo não chove, não vai chover. Então neste período aqui de 1260 dias, não vai chover, a seca, não, a seca vai ser terrível na terra. Então alguns dizem, não, é Elias, porque Elias fez isso, o ministério de Elias foi isso, ele fechou os céus, lá em 1 Reis capítulo 17, versículo 1 a seguir, você é conhecedor da história. Então, é Elias e é Moisés, irmão, Deus não é Deus de confusão, eu repito. Deus vai levantar dois homens naqueles dias, já escolhido por Deus, para aqueles dias. Deus vai usar eles com poder e autoridade, como usou Moisés e como usou Elias, irmão. Jamais vai ser Elias. Onde está Elias? Elias, ele subiu ao céu num redemoinho. Lá em 2 Reis capítulo 2, versículo 11 a seguir, 10 em diante, você pode ler. Elias subiu ao céu em um redemoinho, não em carruagem de cavalo de fogo, em redemoinho. Então Elias foi levado ao céu com um corpo, assim como Enoque foi levado com um corpo, assim como Moisés, que naquele momento que ele morreu, em Deuteronômio 34, ele morreu, a alma naquele momento que sai do corpo. Eu creio dessa forma, que a alma de Moisés, ele visitou o seio de Abraão, mas apenas uma visita rápida, e Deus não permitiu que ali ele ficasse, e Deus levou Moisés, a alma entrou no corpo novamente de Moisés, e Deus tomou Moisés para si, Deus levou Moisés para a glória, para junto dele, entende, irmão? Então, eu não creio que é Moisés e Elias, e não creio mesmo, nem Enoque, hipótese alguma, entende? São dois homens que Deus vai usar naqueles dias cheios do poder, como usou Moisés e como usou Elias, com a mesma autoridade, usando com milagre. O Espírito Santo vai estar neles, né? As duas oliveiras, os dois candeeiros, as duas oliveiras falam das duas testemunhas. O candeeiro fala da uma unção que eles vão receber da parte de Deus. O Espírito Santo vai tomar eles de uma maneira tão grande, em que milagres vai acontecer, entende? Que quem faz milagre não é o homem não tem poder para fazer milagre nenhum. Moisés e Elias, no Antigo Testamento, eles não tinham poder para fazer milagre nenhum, se o Espírito Santo não tivesse neles, irmão. Ele não era o bambambam. Então as duas testemunhas profetizando aqui, é porque o Espírito Santo vai estar neles, um poder da presença do Espírito Santo, uma unção do Espírito Santo tão grande, em que vai usar as duas testemunhas, um para fazer grandes milagres, transformar água em sangue, como usou Moisés, outro para cerrar os céus, fechar, não chove, como usou Elias. Então eles vão estar pregando, profetizando aqui neste período que será um período negro da história, período terrível, será este período aqui, vão estar profetizando. Então, irmãos, entendo bem uma coisa, coisas terríveis vão estar acontecendo, porque eu creio que tanto Enoque como Moisés como Elias, que estão num corpo glorificado, irmão, que foram levados em corpo, eles estão na dimensão do na eternidade, na dimensão do Deixa eu fazer algo aqui, irmãos, né? Deixa eu fazer algo aqui Então aqui, irmãos, quando que uma coisa que eu tenho que deixar explicado aqui, então dentro dessa cidade aqui,
tem três dimensões, assim como nós temos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, um não atrapalha o outro. Corpo, alma e espírito estão aqui, os três, certo? Dentro da cidade de Deus da Nova Jerusalém, ela tem uma dimensão do era, tem uma dimensão do é e tem uma dimensão do será, dentro da própria cidade, entende? Dentro da própria cidade. Então, note bem uma coisa, da época aqui, ó, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar isso aqui é muito importante, isso aqui é muito importante. Então, desde aqui da época, ó, da época de Adão, né, até, vamos ver aqui, até Moisés, né, depois aqui tem a crucificação de Cristo, né, a crucificação de Cristo. Então, dessa época aqui, de Adão até Moisés aqui, irmãos, de Adão até Moisés, todas as almas, entendo bem uma coisa, todas as almas, né? Então, elas vinham, né? Todas as almas. Né? Então aqui, todas as almas, elas vinham aqui, para um lugar aqui, irmão, aqui dentro aqui, chamado seio de Abraão, né? Isso aí eu já falei, né? Já falei em outro. Então aqui, né? O seio de Abraão, entendo bem uma coisa, né? Então aqui, é muito importante você saber disso. Então, todas as almas que morriam de Adão até Cristo, a morte de Cristo no Calvário, todas as almas, elas vinham para este lugar aqui, ó, chamado seio de Abraão, todas as almas. Só que dentro aqui do seio de Abraão, tinha um grupo, que é este grupo aqui, né? Tinha um grupo que é o que eu chamo de o primeiro grupo de almas aqui, que é de Adão a Moisés, de Adão a lei. Esse primeiro grupo de almas aqui, irmãos, eles estavam crendo que iam sair daqui, que Jesus ia voltar. Entende? Por que eles estavam dizendo que Jesus ia voltar? Jesus ia tirar o Messias e ia tirar eles daqui. Entende? Por quê? Porque eles estavam crendo, irmão, que o primeiro cordeiro lá do Jardim do Éden, de Gênesis 3, versículo 21, que foi morto, na mente desses aqui, já era a crucificação de Cristo para eles, esse grupo aqui, ó, entendo bem, essa primeira parcela aqui, quando Deus Pai matou o cordeiro, né, matou o cordeiro lá no Jardim do Éden para cobrir Adão e Eva, esse pequeno grupo já estava crendo que aquele cordeiro era a morte do Messias no Calvário. O cordeiro já morreu por nós no Calvário. Esse primeiro grupo, não todo, o primeiro grupo aqui, estavam crendo que o cordeiro já morreu no Calvário. Então, se eles estavam crendo que o cordeiro morreu no Calvário, então eles estavam crendo que a segunda vez que o cordeiro viesse, o Messias viesse, já não era mais para morrer na cruz, já era para tirar eles do lugar. Entende? Coloque-se, nosso Jesus, ele veio e morreu no Calvário. Nós cremos que ele morreu tranquilamente no Calvário. E ele subiu ao céu, está à direita do Pai. Então nós estamos crendo que, e a palavra nos confirma, que Jesus virá arrebatar a igreja, virá levar a igreja para morar com ele na Nova Jerusalém. Certo? Nós cremos nisso. Então eles estavam crendo da mesma forma. O cordeiro que foi morto lá no Jardim do Éden já morreu no Calvário por eles. Então agora estamos esperando que se o Messias vir, é para nos tirar daqui, ele vai vir. Então quando Jesus morreu no Calvário, que para nós foi a morte de Jesus no Calvário, mas para esse grupo aqui, já não era mais a morte de Jesus no Calvário, era a vinda de Cristo para tirar eles desse lugar. Entenderam?
Então esse primeiro grupo creu no Cordeiro morto lá do Jardim do Éden. Então estavam esperando o Messias para tirar eles dali. Então quando Jesus morre no Calvário para nós, no nosso tempo, Jesus morreu no Calvário para nós aqui no Calvário. Ele subiu ao céu, agora nós estamos esperando eles para levar a igreja, entende? Então quando Jesus morreu aqui no Calvário, que foi fato, na época, quando ele morreu no Calvário, então eles estavam crendo que o Messias ia visitar o seio de Abraão e tirar eles dali. Então quando Jesus morre no Calvário, que fecha os olhos aqui no Calvário, esse pequeno grupo, essa primeira parcela, ela ressuscita, entende? Ela ressuscita aqui na terra, entende, irmãos? Então quando Jesus fecha os olhos aqui, essa primeira parcela ressuscita com o corpo e espera Jesus aqui. Enquanto Jesus entra dentro da cidade para depositar o sangue, né? Jesus vem, desce, e quando Jesus visita o lugar de tormento, Jesus visita aqui o abismo aqui, e depois vem aqui, e quando Jesus chega aqui, esse pequeno grupo aqui, a primeira parte, já não está mais aqui. Só em alma tem a segunda parte, mas aqui a primeira parte aqui, em alma, restou em alma, pegou o corpo na sepultura e estão esperando Cristo aqui. Aí Jesus veio, quando Jesus visitou, eles não estavam mais aqui. Aí quando Jesus sai, Jesus leva estas almas aqui. Aí Jesus ressuscita com o corpo dele. A segunda parcela não ressuscitou em corpo, ressuscitou em alma. Então quando Jesus vem aqui e leva cativo o cativeiro, que é o Salmo 68, né, versículo 14 a seguir, levou cativo o cativeiro, então Jesus ressuscita, leva essa segunda parcela em alma. E essa primeira já estava aqui, que ressuscitou com o corpo, já estava aqui, entende? Então, quando Jesus leva cativo o cativeiro, que Jesus leva para a eternidade, esse grupo em corpo aqui, que está em corpo, ela foi para onde? Para a dimensão do dentro da cidade, dentro da Nova Jerusalém, onde está Moisés, onde está Enoque, onde está Elias, porque foram com o corpo. A segunda parcela aqui que não ressuscitou em alma, ressuscitou apenas, não ressuscitou com o corpo, ressuscitou com a alma, quero dizer, né? Ressuscitou só em alma, não em corpo. Elas estão onde? Na dimensão do será. Estão na dimensão do será. Aqui é com o corpo, na dimensão do aqui é em alma. Jesus o que? Jesus levou cativo o cativeiro, certo? Né? Que é o Salmo 24, que ali mostra dois grupos, não um grupo só. Ali o Salmo 24 é dois grupos que mostra um grupo em corpo, que foi para a dimensão do e o outro grupo em alma, que está na dimensão do será. Jesus foi para a eternidade. Agora estamos esperando o quê? O arrebatamento. Entende? Estamos esperando o quê? O arrebatamento que vai acontecer. O arrebatamento. Jesus vem para buscar a sua igreja. Certo? Todas as almas que morrem, estão morrendo desde a morte de Jesus no Calvário, né? Após a sua ascensão, até o arrebatamento, todas as almas estão indo para a dimensão do será dentro da cidade. Todas as almas. O seio de Abraão está vazio até hoje. O paraíso era aqui, mas agora não é mais aqui. O paraíso é onde aqui, é nessa dimensão aqui chamado será, dentro da Nova Jerusalém. Lá em 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 12, você vai observar do versículo 1 em diante, até o versículo 4, que Paulo visitou o paraíso. Ele não visitou o seio de Abraão, porque o paraíso não é mais aqui, está vazio, está lá, mas está vazio. Paulo, ele visitou a dimensão do será, dentro da Nova Jerusalém, onde aqui é o que? O paraíso, né? Aqui é o paraíso. Paulo visitou o paraíso, porque todas as almas da morte de Jesus para frente até o arrebatamento, elas estão lá. E aqui, irmãos, todas as almas que morrerem nesse período aqui, após o arrebatamento da igreja, todas as almas que vão morrer nesses dois períodos aqui, que é 7 anos,
Elas não estão indo, elas não vão para o lugar chamado Será, dentro da cidade. Elas estão indo para onde? Debaixo, estão indo para debaixo. Da onde? Debaixo do altar. Debaixo do altar. Onde que é debaixo do altar? Debaixo da plataforma de Deus. Você pode ler lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a seguir, você vai ver isso, que as almas estão indo debaixo do altar. Então, quando aconteceu o arrebatamento da igreja, que começa esse período, todas as almas que morrerem aqui, nesse período, elas não estão indo mais, não vão para a dimensão do Será, que era o paraíso, entende? Aí elas vão para debaixo do altar. Entenda uma coisa, aqui era o paraíso, deixou de ser paraíso, estamos neste período do Será, dentro da cidade. Aqui, por enquanto, é o paraíso. Mas quando Jesus arrebatar a igreja, o paraíso é debaixo do altar. O paraíso é debaixo do altar de Deus, onde Deus está sentado, a plataforma de Deus, da glória de Deus, onde cada lado da plataforma tem um querubim, entende? Eles têm um querubim. Então ali num lugar reservado debaixo da plataforma, que tem em cima da plataforma onde Deus está, tem o altar do incenso. No Apocalipse 6, versículo 1 a seguir, que você vai ler aí na sua Bíblia, você vai ver que as almas estão debaixo do altar. Todas as almas que morrerem aqui, elas estão indo para debaixo do altar. E estas almas, quando Jesus vier em glória, aqui, quando Jesus vier em glória, no final da grande tribulação, entende? No finalzinho, quando Jesus vier em glória, as duas testemunhas estarão profetizando. Quando der o final, irmãos, eles vão ouvir o quê? Uma voz: sobe cá, Deus chamando. Então eles vão subir. Quando der o início da subida, todas as almas que estão debaixo do altar, desse altar, elas vão ressuscitar juntamente com as duas testemunhas e ir ao encontro do Senhor. Quando Jesus sair de dentro da cidade, entende? Para buscar, para estabelecer o milênio aqui, quando Jesus sair dentro da cidade, para querer estabelecer o milênio, as duas testemunhas vão subir. E todas as almas debaixo do altar de Deus, elas vão ressuscitar juntamente com as duas testemunhas. E vão ao encontro do Senhor, e o Senhor desce para estabelecer o milênio, né? Batalhar contra o anticristo e o falso profeta, aprender e estabelecer o milênio. Entende? Então aqui, irmãos, Apocalipse 11, versículo número 8, os seus corpos estarão debaixo, deixados como espetáculo na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Note bem uma coisa, que este período aqui, Satanás, ele vai mudar tudo. Satanás, ele vai mudar tudo, né? Veja que neste período aqui, não haverá mais nenhuma data festiva, não haverá Natal, não haverá Páscoa, outra aqui, dia de Tiradentes, da República e assim por diante. Todas as datas festivas que nós temos hoje, Satanás, o anticristo, ele vai tirar tudo neste período, irmão. Então, a Jerusalém, né, neste período aqui, né, a Jerusalém aqui, a Jerusalém neste período aqui, irmão, ela vai mudar, o anticristo vai mudar os costumes, vai mudar as datas, dias festivos. O anticristo vai mudar tudo. Veja que a cidade, ela será chamada de Sodoma e Egito. Por que Sodoma? O anticristo, ele vai implantar o sodomismo, o homossexualismo, tudo aquilo que de ruim vai ser implantado aqui e liberado. E vai ser como o Egito, como eu li em Apocalipse 11, vai ser transformado em Sodoma e Egito, porque o Egito, idolatria. Este período aqui será um período de grande idolatria em Israel, Jerusalém. Entende? Porque
o falso profeta vai dar ordem para levantar a estátua do anticristo. Vai levantar a estátua e vai obrigar todos a adorarem, eles têm que adorar. Então, onde esse período aqui, irmão, vai ser um período terrível. Daniel capítulo 7, versículo 25. E falará palavras contra o Altíssimo, e quebrantará os santos do Altíssimo, e pretenderá mudar os tempos e as leis. Os tempos e as leis. E eles serão entregues na sua mão, até que passe um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é 1260 dias. É este período aqui, o último dos 3 anos e meio. Então aqui, o anticristo, ele vai mudar os tempos e as leis. Entendem? Os tempos e as leis serão mudados neste período aqui. Então não será as 2 testemunhas nesse período, nem Enoque, não será Moisés, não será Elias, que alguns têm, né, aquela coisa de dizer que é Elias, né? E aqui, irmãos, no livro de Malaquias, capítulo de número 4, versículos 5 e 6, vai dizer assim, ó: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor Jeová, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não aconteça que venha a ira, que venha e fira a terra com maldição. Aí alguns leem isso aqui e dizem, não, está aí, ó, a Bíblia está dizendo que Elias virá primeiro restaurar os pais e filhos pais. Só que aqui Deus está usando o profeta Malaquias para falar a respeito de João Batista, irmão. Era a respeito que João Batista, ele veio dizendo, converta-se, raça de víboras. João Batista veio com aquela missão, entende? Não era o espírito de Elias reencarnado no corpo de João, mas era o Espírito Santo que estava usando Elias, que usou Elias lá, é o mesmo Espírito Santo que estava usando João Batista com autoridade para aquele dia de João Batista, para aquele momento. Note bem uma coisa, que João Batista não veio com a mesma autoridade de Elias. Elias tinha autoridade, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade. O Espírito Santo usou ele para cerrar os céus, não chove. João Batista não fez isso. A unção que tinha em Elias, irmão, não era a mesma que estava em João Batista, mas o Espírito Santo era o mesmo que estava atuando, tanto em Elias como em João Batista. O mesmo Espírito Santo, a mesma pessoa. Entende? Então não era Elias reencarnado João Batista. Então alguns olham para Mateus capítulo 17, eu quero deixar isso com você, Mateus 17, versículo de número 11, aqui do versículo 1, né, em diante, você vai ver Moisés e Elias aparecendo no monte da transfiguração para Jesus. Vou repetir o que eu falei. Muitos dizem, não, é apenas uma visão que eles tiveram. Não, ali foi uma realidade. Ali foi uma realidade. Moisés e Elias apareceram. Por que apareceram? Né? Apareceram porque Deus estava cumprindo ali para Moisés, né, a glória que Moisés queria ver, que ele pediu para ver a glória de Deus. Lá em Êxodo 33, 18, ele queria ver, Deus não permitiu. Nenhum homem pode ver a minha face. O que Moisés queria lá era ver a face de Deus, ver o rosto de Deus, como Deus era, como Deus era a sua face, o seu semblante. E Deus não permitiu. Deus disse, Moisés, ninguém pode ver a minha face. Nenhum homem, ele aguenta, ele não suporta, entende? E depois lá em Números capítulo 20, que Deus não permitiu que ele entrasse na terra porque ele desobedeceu. Ele tocou na rocha e Deus disse para falar. Então não viu. Então ali em Mateus 17, Deus cumpre essas 2 coisas para Moisés. Ele viu a glória de Deus, ele viu Deus, que era a pessoa de Jesus. Era o Pai em Jesus, Jesus no Pai. Então Moisés viu ali a face. E Moisés também entrou na terra prometida naquele momento. Então, quando Deus Pai ia cumprir isso para Moisés, Deus disse, eu vou mandar Moisés, mas quem que eu vou mandar com Moisés? Ele disse, eu vou mandar Elias. Elias, acompanha Moisés lá na terra, no mundo da transfiguração, para o meu filho Jesus.
Converse com ele e diga para o meu filho. Aqui, irmão, entenda bem uma coisa. Mateus capítulo 17, o mundo da transfiguração. Até o momento, Jesus não sabia como ia ser a sua morte. Quer você entenda ou não, quer você me ouvindo nesse momento venha a criticar, dizendo isso aí é mentira, isso aí o pastor Sérgio está falando uma heresia. Claro que Jesus sabia. Não, irmão, Jesus não sabia. Jesus sabia que ia pagar um alto preço na humanidade, mas no momento Jesus não sabia que ia ser no Calvário, a morte de cruz do Calvário. É por isso que Deus envia Moisés e Elias naquele momento, para explicar para ele dali para frente, passo a passo, o que ia acontecer até a cruz do Calvário. O homem do cântaro, entende? Tudo isso foi explicado para Jesus, passo a passo. É tanto que quando Jesus vai orar no Getsemane, Jesus, quando orou intensamente naquele momento, o que Jesus vai dizer? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se possível, porque Moisés e Elias já tinham falado para Jesus o que ia acontecer. A morte de Calvário, a morte na cruz, pregado, os açoites, tudo isso que ele ia passar, Jesus já sabia. Aí Jesus vai dizer, pai, se possível, passa de mim este cálice. O que Jesus estava dizendo? Dizendo, pai, não tem outro jeito de eu morrer. Pai, não tem outro, passa essa cruz de mim, passa esse calvário aí de mim, me coloque outro tipo de morte sem ser essa, passa de mim este cálice. Aí no fim Jesus vai dizer, então, se não é possível passar, pai, então faça-se a tua vontade e não a minha. Se é para morrer, pai, então no calvário desse jeito, como o Senhor quer, como o Senhor já determinou, então que assim seja feita a tua vontade e não a minha. Então, as duas testemunhas, não é Elias, não é Moisés, entende? E não é Enoque. Então, outra coisa para encerrar, quando estiver acontecendo aqui, ó, nesse finalzinho aqui, entende? Como foi lido aqui no livro do Apocalipse, capítulo de 11, os tempos e as leis em Israel, Jerusalém, vai ser mudado. O sodomismo vai tomar conta, né? A idolatria vai tomar conta, vai ser terrível esse período aqui, né? Versículo de número 9, Apocalipse 11. Homens de vários povos, tribos, línguas, nações verão os seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Por que não vai permitir que seja sepultado? Porque Jesus, quando morreu, foi sepultado, entende? Foi sepultado. Aí no fim, depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Satanás ficou doido. Agora Satanás não vai permitir que esses 2 homens sejam sepultados. Satanás vai ficar de olho onde todos os satélites do mundo inteiro, televisão do mundo inteiro, vão estar focalizando os 4 cantos do planeta Terra. Vão estar focalizando os 2 homens mortos que vão ser colocados numa praça. Entende? Então vejam bem, versículo de número 11 do Apocalipse 11. Mas tendo passado aqueles 3 dias, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, entrou neles e se levantaram sobre os seus pés. E isto provocou um grande temor sobre aqueles homens que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que ele dizia, subi para cá. E subiram ao céu, e uma nuvem, e os seus inimigos ouviram. E naquela hora, houve um grande terremoto. E caiu a 10ª parte da cidade, e morreram no terremoto 7.000 homens, e os demais ficaram aterrorizados, e deram glória a Deus dos céus. Alguns se arrependeram, alguns viram que realmente era a ação de Deus, era Deus tratando com o povo, e ainda se arrependeram e deram glória a Deus do céu, mas muitos não. Então quando Jesus vier aqui em glória, as 2 testemunhas vão subir juntamente com as almas que estão debaixo do altar, certo? Vão se encontrar com o Senhor. Aí o Senhor desce sobre o Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo de número 14, você pode ler isso na sua Bíblia. Jesus vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras. Quando ele coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras, irmão, então aqui nesse momento, esse terremoto aqui, de Apocalipse 11:13, vai acontecer. Um grande terremoto vai acontecer. Então quando Jesus colocar os pés sobre o monte das oliveiras, entende?
Então aqui nesse momento vai se cumprir outra coisa. Aqui em Zacarias, né? Em Zacarias capítulo de número 12, Zacarias capítulo 12, versículo 10 diz assim, ó: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, olharão para mim a quem transpassaram e farão prantear como quem pranteia pelo filho, o unigênito, e chorarão amargamente como se chora o primogênito. Então aqui, irmãos, neste momento eles vão receber o espírito de graça e de súplica. Quando Jesus colocar os pés sobre o monte das oliveiras, quando Jesus colocar os pés aqui, ó, sobre o monte das oliveiras, né? Sobre o monte das oliveiras, né? Monte das oliveiras. Monte das oliveiras. Quando ele colocar os pés aqui sobre o monte das oliveiras, vai se fender o monte das oliveiras, vai rachar, né? Vai ter uma grande rachadura, que Zacarias 12, 10 que eu li. Uma grande fenda vai se abrir nesse momento. Aqui eles vão receber o espírito de graça e o espírito de súplica. Por que o espírito de graça? Para provar para eles que eles não são salvos pela lei. E o espírito de súplica, aqui eles vão estar orando, eles vão estar clamando pela misericórdia. Nesse finalzinho aqui, ó, eles vão estar clamando a misericórdia de Deus, vão clamar, e Jesus vai ouvir e vai descer para salvar o seu povo. Entende? Jesus vai salvar o seu povo. Eles vão receber o Espírito Santo. Eles vão estar clamando aqui. Aí o terremoto vai acontecer, uma grande fenda aqui vai se abrir. É o caminho para os judeus passarem, né? Para os judeus passarem naquele momento. Entendo bem uma coisa, né? Aí aqui em João capítulo 10, versículo 7, vai dizer assim, ó: e Jesus voltou a dizer-lhe: verdadeiramente eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Então aqui Jesus é a porta das ovelhas para Israel. Aqui, quando ele botar o pé sobre o monte das oliveiras, que vai se fender, então aqui vai se abrir um grande espaço, né? E todo Israel será salvo aqui, né? Nesse momento. Amém, irmão? Então as duas testemunhas, não será Enoque, não será Moisés e não será Elias. Amém, povo de Deus? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e logo já estarei aí trazendo mais um ensino da parte de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.